A paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, nós estamos aqui hoje para estudarmos juntos uma maravilhosa lição nesse trimestre que nós estamos falando sobre o livro de João, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. E hoje nós já chegamos à lição de número 8, que tem por título Jesus e a Mulher Adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Uma lição maravilhosa, assim como todas esse trimestre têm sido. Uma lição muito profunda, que vai nos fazer refletir bastante, entender verdadeiramente o propósito de Deus em perdoar, o propósito de Cristo naquela ação ali com a mulher adúltera. E para iniciar, eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo a Deus a direção para tudo aquilo que nós formos estudarmos aqui em conjunto, para que a bênção do Senhor, o Espírito de Deus fale aos nossos corações profundamente. Amado eterno Deus, nós somos gratos por esse dia abençoado, pela oportunidade maravilhosa de estarmos estudando mais essa lição, ó Pai, com assuntos pertinentes ao Teu reino. Pai, que a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, se cumpra em nossas vidas, que nós possamos entender os Teus propósitos. Nos ensina, Deus, através dessa lição a perdoarmos, a amarmos mais o próximo e a entender também, ó Pai, que é necessário fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Que a Tua palavra, ó Pai, entre nos nossos corações, que faça morada. Fica conosco no estudo dessa lição. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, o texto que nós falamos, o título da lição já chama a atenção para o texto que nós vamos abordar, para aquela passagem bíblica onde os fariseus, onde os escribas levam até Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério e querendo ali testar Jesus de alguma forma. Nós vamos estudar isso melhor ao longo do texto, vamos entender melhor o propósito dos fariseus ao fazer aquilo, os propósitos dos escribas, e como Jesus, ele sendo o Senhor, Deus todo amoroso, como Jesus, ele muda aquela situação aparentemente sem solução, aquela situação que aos olhos humanos, para o lado que ela fosse tomada a decisão, seria conflituosa, seria complicado de se resolver. Mas Jesus, usando de sabedoria, ele não só resolve a situação, como ele dá um profundo ensinamento para aqueles homens, para aquelas pessoas, mas também para nós nos dias de hoje. Nós vamos mergulhar um pouco nesse contexto bíblico e entender o que a lição, o que o comentarista usado por Deus coloca aqui para nós estudarmos nesse dia. Bom, meus amados, vale a pena relembrar que na semana passada nós estudamos a lição sobre a mulher samaritana, aquela mulher que estava junto ao poço, e Jesus, ele então tem um encontro com aquela mulher, Jesus ele encontra aquela mulher na beira do poço, e ele pede água, e ela inicia um diálogo com ela, e nós vemos que aquela história termina com aquela mulher não somente aceitando a Jesus, mas se tornando uma missionária naquela localidade. Jesus faz uma transformação, Jesus quebra paradigmas. E hoje estamos diante de uma lição dentro do livro de João também, mais precisamente no capítulo 8, que vai tratar também sobre uma necessidade de quebrar paradigmas, mudar conceitos humanos, mas sem infringir a lei de Deus, sem mudar aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E é isso que nós precisamos ter em mente. E o interessante dessa lição de hoje, que ela foi escrita de uma forma muito bem separada, organizados os temas. Os tópicos parece que até em algum momento eles não têm interligação, porque eles apresentam um conteúdo próprio, um conteúdo que eles vão esclarecer sobre aquele ponto abordado no título do conteúdo. Porém, quando nós chegarmos no terceiro tópico, nós vamos entender que foi necessário passar por todo esse processo de aprendizado para chegar no perdão. Então, é muito interessante, eu gosto muito da forma como essa lição foi escrita, porque ela contextualiza também aquele momento. Não é simplesmente uma passagem bíblica em que a gente não entende o porquê aquilo estava acontecendo. Não. Ali ela vai contextualizar, e o mais interessante também, meus amados, nos mostrando a unidade da Bíblia, a unidade da palavra de Deus. Porque ao abordar esse tema no Novo Testamento, ele está fazendo uma conexão com o Antigo Testamento. Então olha só que coisa maravilhosa. É um tema que é abordado por Jesus no Novo Testamento, mas ele aborda também, ele é linkado, ele tem um link, ele é ligado diretamente com o Antigo Testamento. E nós vamos ver isso ao longo da lição.
Bom, o texto áureo vai dizer para nós o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? João capítulo 8, versículo 10. A verdade aplicada diz o seguinte: perdoar uns aos outros como fomos perdoados por Deus em Cristo. É uma das marcas do verdadeiro cristão. Quando os discípulos pedem para Jesus como orar, como conversar com o Pai, e Jesus então ele ensina a oração do Pai Nosso. No contexto daquela oração, um dos versículos daquela oração, Jesus justamente fala: perdoai as nossas ofensas assim como eu também tenho sido, que eu devo perdoar assim como eu fui perdoado. Então é interessante que eu sou perdoado. Por ser perdoado, eu também tenho que exercer o perdão. E a lição vai nos tratar um pouco sobre isso. Objetivos da lição, e interessante, voltando ainda na verdade aplicada, é que ao mostrar esse lado perdoador, ao sermos imitadores de Cristo e também perdoarmos como Cristo nos perdoou, nós estamos mostrando o quê? A marca do verdadeiro cristão. O mundo, as pessoas da nossa família que não servem a Jesus, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas do mundo com quem convivemos, os vizinhos, eles não leem a Bíblia, mas eles leem a vida do cristão, eles leem a nossa vida. E se nós temos a marca de Cristo, nós temos a marca do verdadeiro cristão, nós estamos sendo a Bíblia que eles estão lendo. Quando eu perdoo, quando eu exerço perdão, quando eu exerço a misericórdia, eu estou mostrando Cristo verdadeiramente na minha vida. Isso é maravilhoso. Bom, objetivos da lição. Primeira coisa, reconhecer a gravidade de cometer adultério. Nós vamos aprofundar muito nesse tema à luz da palavra de Deus. Né? Não era um tema só para aqueles dias. Jesus não estava dando ensinamento só para aquela mulher, só para aqueles homens. Não. É um tema que deve ser abordado à luz da palavra de Deus nos dias de hoje, onde nós vivemos dias de muita libertinagem. O que é libertinagem? As pessoas cometendo todos os tipos de pecado, vivendo uma vida totalmente longe da presença do Senhor. E aí a palavra de Deus vem nos ensinar qual a forma correta de viver. Bom, o segundo objetivo da lição, saber que culpa expõe e condena os próprios acusadores. É muito interessante que nós vamos ver que normalmente os acusadores costumam ser os mais culpados naquele ponto que ele está acusando. E por fim, ressaltar que Jesus advoga ao nosso favor. Então Jesus ele se apresenta como o nosso advogado. Texto de referência está em João capítulo 8. Vamos fazer uma leitura aqui na própria revista, que vai do versículo 4 até o versículo 11. E no meio do caminho que nós vamos fazer uma conexão lá com o Antigo Testamento, então. Olha só que interessante. Versículo 4 de João capítulo 8. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então, olha só. Jesus, ele está, quando a gente lê os versículos primeiros, né? Versículo 1, 2 e 3 antes, voltando um pouquinho, que aqui já começa no 4. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, então, o que está acontecendo aqui no contexto? Depois da festa dos tabernáculos, lá no capítulo 7, Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras. E versículo 2 agora do capítulo 8. E pela manhã cedo voltou para o templo. Então Jesus vai para o Monte das Oliveiras e volta para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Então Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele volta agora do Monte das Oliveiras, ele assenta no templo, né, do lado de fora ali do templo, e começa a ensinar as pessoas. Ele tem várias pessoas. Pessoas que já tinham aceitado a fé cristã, outras pessoas que estavam ali por curiosidade, outras pessoas que eram judeus. Então nós temos ali várias classes de pessoas, e Jesus está ensinando. Jesus, cercado de pessoas, ele está ensinando. E os escribas, o versículo 3 vai dizer que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Olha só quantas informações nós temos nesses versículos. Primeira coisa, quem são os escribas? Né? Os escribas, eles eram eruditos, eles eram doutores na lei mosaica. Então, no Novo Testamento, os escribas não eram somente aquelas pessoas que copiavam as Sagradas Escrituras, copiavam a Torá
e reimprimia. Não tinha impressora naquela época, tinha os escribas que copiavam e faziam aqueles rolos escritos à mão. Mas no Novo Testamento, quando a gente cita essa classe de escribas, a gente não está falando só desses que copiavam, que já eram eruditos. A gente está falando de alguém muito profundamente conhecedor da lei de Moisés. Então, escribas, aqui no versículo 3, são esses homens que eram judeus e que eles eram profundos conhecedores da lei de Moisés. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Pronto, vamos guardar essa informação. E também vai dizer que vinha com eles fariseus. Os fariseus eram uma classe ali também de judeus que eles meio que se misturavam entre ser um partido político, entre ser judeus, entre ser uns religiosos. Eles seguiam muito ali a questão da lei, criavam códigos complementando a lei. Então nós estamos falando de duas classes de pessoas religiosas, apegados à lei de Moisés e que estavam ali contra Jesus. Mas por que isso? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Por que eles trouxeram essa mulher? Vamos lá. E aí eles colocam então no versículo 4, vou reler, e pondo-a no meio, então eles trazem a mulher, colocam no meio ali onde Jesus estava ensinando e dizem: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Essa palavra mestre, dita pelos escribas e fariseus, elas tinham um cunho aqui de zombaria. Eles estavam zombando de Jesus. Por que eles estavam zombando de Jesus? Porque, na verdade, é como se eles estivessem massageando o ego de Jesus, falando mestre, para chamar a atenção das pessoas que estavam ali em volta, para ver o que Jesus ia responder naquela situação. Qual seria a atitude de Jesus? Versículo 5. Eles colocam a mulher ali, falam que Jesus é mestre, mais em título de zombaria. E no versículo 5, eles mesmos já começam a tecer ali uma acusação, eles já começam a fazer uma acusação sobre aquela mulher. Eles vão dizer o seguinte, olha, colocaram a mulher ali, que foi pega adulterando, e disseram, e na lei, eles estão afirmando, nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Então olha a situação, como é aquela crítica. Eles pegam uma mulher no ato de adultério, colocam ela onde Jesus está ensinando o templo, e ali eles falam para Jesus, mestre, a lei está dizendo, se ela foi pega no ato de adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. É a lei. A lei dos judeus, a lei mosaica, os 5 primeiros livros da Bíblia está escrito isso. Vamos voltar. E aí eles falam para Jesus, tu, porém, o que dizes? Perguntaram para Jesus. A lei diz que é para matar. E você, Senhor, o que você fala que é para fazer? Vamos voltar lá em Levíticos capítulo 20, versículo 10, só para a gente fazer a conexão da lei de Moisés e o que a lei está dizendo. A gente já sabe que nos 10 mandamentos tem lá, não adulterarás. Então, não pode adulterar baseado nos 10 mandamentos da palavra de Deus. Porém, vamos avançar um pouquinho, vamos lá em Levíticos capítulo 20, versículo 10, e vamos ver o que a lei está dizendo sobre essa situação. Olha só. Também o homem, não está falando só da mulher, gravem essa informação, isso vai ser muito importante para o nosso estudo hoje. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, está falando do homem e da mulher, não só da mulher. Havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá. Quem? O adúltero e a adúltera. Então, olha só, a lei lá em Levíticos capítulo 20, versículo 10, ela está afirmando que quem cometesse adultério morreria tanto o homem quanto a mulher. Vamos voltar para a passagem aqui de João capítulo 8. Então, os escribas, eles citaram a lei, que foi o versículo que nós lemos agora. Vamos ao versículo 6. E isto diziam eles tentando. Vamos de novo, chamaram Jesus de mestre, estão tentando Jesus, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. É como se Jesus não estivesse nem escutando, né? É um ditado que a gente tem no mundo, entrou de um lado e saiu do outro. A impressão que dava era essa. Porque eles trouxeram a mulher, estão acusando, e Jesus ignora o que eles estão falando e pega e começa a escrever na terra com o dedo. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, ende eles insistiram, falei, e mestre, o que o senhor vai fazer? O senhor não é o mestre de judeus? Não é Jesus, filho de Deus? Qual a solução? A lei manda matar, e aí, o que o senhor vai falar?
Jesus endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós, todos vocês estão acusando, escribas, fariseus e todos que estão aqui em volta, que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E versículo 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então o versículo está dizendo, para a gente já dar essa introdução na lição de hoje, que Jesus, quando ele fala isso, quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, todos sumiram na hora, não ficou ninguém, senão Jesus e a mulher. E ela responde, versículo 11, e ela disse: ninguém, Senhor, ninguém mais ali para acusar. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Porém, não está escrito porém, mas eu estou chamando a atenção para essa parte final do versículo. Vai e não peques mais. Jesus não está passando a mão na cabeça dessa mulher dizendo que ela não tinha pecado. Não. Jesus está afirmando: as pessoas que estavam querendo te acusar, eles também eram pecadores, eles não puderam te acusar. Porém, você precisa, a partir de agora, mudar a sua vida. Jesus está dizendo para aquela mulher: olha, eu não te condeno, mas você, a partir de agora, precisa ter uma nova vida. Porque você precisa ir e não pecar mais. Abandona esse pecado. Abandona essa vida promíscua. Abandona os seus erros e viva uma nova vida. É isso que Jesus estava querendo dizer. Amém, meus amados? Vamos lá. Então, esse foi o texto de referência, onde nós já aproveitamos para fazer algumas colocações de situações. Já entendemos que eles são escribas, fariseus. Já entendemos que tinha alguma coisa errada, essa mulher estava sozinha ali. Já entendemos que o objetivo não era somente a mulher. A mulher ali serviu apenas como um pretexto, porque eles queriam, na verdade, interrogar qual seria a ação de Jesus. E ao longo da lição nós vamos entender isso melhor. Introdução. Hoje veremos um exemplo prático da verdade que Deus enviou seu Filho ao mundo para a salvação, não para a condenação. Capítulo 3, versículo 17 de João, que vai dizer para nós: Deus enviou, 16, Deus enviou seu Filho, Deus amou de tal maneira o mundo que enviou seu Filho para salvar o mundo. E o versículo 17 vai dizer: não enviou para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus ele veio com o objetivo de salvar a humanidade, salvar as pessoas e não condenar. A obra da redenção não diminui nem ignora, muita atenção, a gravidade do pecado e a necessidade do castigo. Então, a redenção feita por Cristo Jesus não está ignorando de forma alguma o pecado. Prova disso que no versículo 11, Jesus vai dizer para aquela mulher: vai e não peques mais. Ou seja, você está pecando, não pode continuar no pecado. Bom, Jesus Cristo, porém, levou sobre si a culpa dos nossos pecados e assim não há mais condenação para aqueles que vivem unidos a Ele. Romanos, capítulo 8, versículo 1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura desse versículo para ficar fixado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Com detalhe, olha a parte B do versículo: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não adianta dizer que aceitou Jesus e não ter mudança de vida. A pessoa que fala que aceitou Jesus e não tiver mudança de vida, continuar praticando os mesmos pecados, essa decisão foi apenas da boca para fora e não de coração. Romanos 8, capítulo 1, afirma isso para a gente. Por quê? Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que ele é nova criatura. As coisas velhas passaram. O problema é que tem muita gente que fala que aceitou Jesus, mas continua praticando as coisas velhas. E aí, fazendo uma conexão com o versículo 1 de Romanos capítulo 8, vai dizer que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós vemos Jesus dizer aqui no versículo 11 para essa mulher, para ela não pecar mais, Jesus estava dizendo: você agora tem uma nova vida em Cristo, vá e não peques mais. Ou seja, vá e mude a sua vida, mude a sua forma de viver. Não ande mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, como eu disse, um texto muito interessante. A gente tem até que
acelerar um pouco para dar tempo de passar toda a lição, porque realmente a forma como a lição foi apresentada está maravilhosa. Deus abençoe muito a vida do nosso bispo Abner, que escreveu essa revista, porque realmente a forma está muito interessante. Mas vamos para o tópico primeiro. O tópico primeiro vai focar muito na questão do adultério. Ele vai explicar o adultério à luz da palavra de Deus. Por que existe um mandamento dizendo que não pode adulterar? Apesar das pessoas no mundo hoje em dia, as pessoas estão vivendo esses atos de libertinagem, querendo deturpar as coisas e dizer que não tem nada a ver, a palavra de Deus nos afirma categoricamente que é pecado, é um mandamento bíblico para que não seja feito. E é um pecado que conduz à morte. Mas vamos ver a revista. Vamos lá. Tópico 1. O adultério. Um pecado com consequências e feridas profundas. Então não é somente um pecado. Ele é um pecado, mas além de ser pecado, ele traz consequências e feridas profundas. Vamos entender isso melhor. O autor da carta aos Hebreus nos diz que o adultério é pecado. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vamos. Então a gente está vendo que não só no Antigo Testamento, onde nós vimos lá na lei, a lei mosaica, que dizia que era pecado, não está só lá. Então, no Novo Testamento nós temos várias passagens, inclusive o versículo 4, que diz assim, de Hebreus 13. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Então, o Novo Testamento está reafirmando aquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Bom, portanto, quem adultera se opõe à vontade de Deus. Tem um texto também muito interessante, Provérbios capítulo 6, versículo 32. Eu quero fazer algumas leituras iniciais e depois a gente pode passar mais rápido pelos tópicos. Provérbios 6, versículo 32 diz o seguinte: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que o tal faz. Provérbios é um livro de conselhos práticos para a vida. E ele está dizendo que aquele que adultera, ele não só não tem entendimento, como ele destrói a sua própria alma. Bom, no tópico primeiro ainda. No Antigo Testamento, se um homem dormisse com a esposa de outro homem, ou seja, adulterasse, ambos deveriam morrer, para expurgar o mal de Israel. Vou fazer a última leitura aqui de Deuteronômio 22, no Antigo Testamento, para embasar e a gente dá sequência no tópico primeiro. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, diz assim para nós. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então ambos morrerão, ou seja, num ato de adultério. Ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Então, lá no Antigo Testamento, tempo da lei, ambos deveriam morrer. Não tinha outra conversa, não tinha outra história. Era isso. A lei, então, era dessa forma. Quando aqueles homens levam uma mulher pega em ato de adultério e apresentam para Jesus, eles estavam certos na questão da lei, estavam mostrando o que a lei dizia. Mas o coração deles ali não era somente cumprir a lei. Aquilo ali, o objetivo deles não era cumprir a lei. Mas o apóstolo João escrevendo, ele faz questão de enfatizar que o objetivo deles ali era tentar Jesus. E não cumprir a lei, era tentar Jesus, ver qual seria a atitude de Jesus em relação àquela mulher. Bom, ainda hoje, quem comete adultério peca diante de Deus e dos homens. Vamos fazer uma leitura em Mateus capítulo 5, 27 e 28. Porque lá no Antigo Testamento, ele estava falando que adulterar era só o ato em si, né? O ato, como nós lemos aqui, de um homem se deitar com uma mulher casada, ou vice-versa, eles cometiam adultério. Mas quando chega no Novo Testamento, Jesus, certa vez, ele foi questionado sobre algumas questões da lei. E quando a gente chega em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus vai dizer o seguinte, olha, vamos lá. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Jesus vai citar agora o Antigo Testamento. Não cometerás adultério. Então Jesus está falando para aqueles homens ali o seguinte, olha, lá no Antigo Testamento
Os 10 mandamentos dizem, não cometerás adultério. Olha o versículo 28, o que Jesus vai dizer? Eu, porém, vos digo, aí aprofunda um pouco mais, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte, que a questão do adultério não era apenas, Jesus então ele acrescenta algo além, ele vai dizer, não é apenas o ato em si, mas o adultério em si, o adultério já é cometido quando a pessoa tem intenção no seu coração de cometer. E se ele tivesse oportunidade, ele cometeria. Quando a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal, a Bíblia justamente está enfatizando nesses pontos. Fugir da aparência do mal é não deixar entrar no seu coração aquela cobiça, aquele desejo por algo que é pecado que se você tiver oportunidade você vai cometer. O que a Bíblia diz? Que é para enfrentar o diabo nessas horas? Não. É para fugir. Resistir ao diabo e fugir. Né? Fugir da aparência do mal. Porque se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Então a Bíblia está nos ensinando. Jesus aqui está ampliando os mandamentos no capítulo 5 de Mateus. E uma das coisas em relação ao adultério, ele está justamente não só falando que era do ato em si, mas o desejo no coração já era considerado também adultério. Bom, 1.1. Reconhecendo o adultério. O adultério acontece quando um dos cônjuges se envolve em um relacionamento amoroso extraconjugal, fora do casamento. Segundo a Bíblia de Estudo Plenitude, é uma relação sexual ilegal. É incompatível com as leis harmônicas da vida familiar no reino de Deus. Tá? Isso é incompatível com os ensinamentos da palavra de Deus. Esse relacionamento extraconjugal fora do casamento, isso não é compatível com a palavra de Deus. Então, a Bíblia condena tal atitude. E como viola o objetivo original de Deus no casamento? Está sob o julgamento de Deus. Então, a pessoa que comete adultério, ele não só comete um ato contra o seu próprio cônjuge, mas contra o próprio Deus, porque viola a lei de Deus para a família. E outra coisa, ela viola também o objetivo original de Deus para o homem. Portanto, deixará o homem seu pai e a mulher a sua mãe, se unirão e serão ambos uma só carne. O que é isso que a palavra de Deus está dizendo? Se for uma só carne, se eu estou rompendo com isso, a pessoa que pratica o ato fora do casamento, ele está rompendo com esse padrão divino para a família. João nos diz que o mestre estava ensinando no templo, quando foi abordado pelos escribas fariseus, reforçando, que lhe trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Então, olha só, a mulher foi achada em adultério, aqueles homens estavam procurando todas as formas para poder condenar Jesus. Eles queriam de todas as formas matar Jesus, porque a pregação de Jesus estava indo justamente contra a religiosidade que acontecia naqueles dias. Jesus ele vem dizer que ele não vem mudar a lei, mas ele vem cumprir a lei. E quando Jesus faz isso, aqueles homens que se diziam santos, que se demonstravam, né? A palavra de Deus que diz que eles usavam aquelas roupas muito enfeitadas, aquelas roupas muito detalhadas, com as franjas que arrastavam pelo chão, para mostrar que eles eram santos, mas aquilo era como se fosse um sepulcro caiado. Por fora aparentava uma aparência de servo de Deus, de alguém religioso, mas por dentro era podridão. É isso que a palavra de Deus estava dizendo sobre aqueles religiosos naqueles dias. O profeta Isaías vai dizer, e em Mateus Jesus vai reforçar, que esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está longe. O que era isso? Está dizendo que aquelas pessoas religiosas, eles diziam que serviam a Deus, mas na verdade estavam totalmente longe da vontade de Deus. E Jesus ele vem romper com esse modelo, Jesus ele vem quebrar paradigmas. Ao fazer isso, Jesus então é perseguido. As pessoas querem matar Jesus. Aqueles religiosos querem matar Jesus, achar uma ocasião para matar Jesus. Bom, o comentarista coloca aqui o seguinte: tendo em mente a função do sexo no casamento, podemos compreender mais facilmente as proibições bíblicas acerca das relações extraconjugais. O adultério, a prostituição,
A fornicação e a homossexualidade são práticas sexuais condenadas por Deus. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. A gente não vai conseguir ler todas as referências, mas estamos citando algumas aqui. O adultério e a prostituição, segundo a Bíblia, abrange toda a relação sexual extramatrimonial, aquilo que é fora do casamento, entre um homem e uma mulher, casado ou não, e vice-versa. Tá? Serve para ambos. No Antigo Testamento, o adultério era passivo de morte, conforme o texto que nós lemos de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Então, o tópico 1.1 veio falar para nós sobre reconhecendo o adultério à luz da palavra de Deus. 1.2, ele vai aprofundar um pouco mais, que ele vai dizer, o adultério afronta o Criador. Vamos para o texto. O apóstolo Paulo nos ensina que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Eu quero fazer a leitura dessa referência. Ela é bem interessante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Tá? Na revista está sugerindo 19, eu quero ler o 18 também. 1 Coríntios capítulo 6, olha o versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aí vem o versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o versículo 18 chama a atenção sobre o pecado do adultério, da prostituição, porque ele não só é um pecado externo, mas é um pecado contra o próprio templo do Espírito Santo de Deus, que é o que o versículo 19 complementa para nós. Bom, vamos lá. O apóstolo é claro e oferece um alerta sobre o assunto. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Adulterar, portanto, é uma afronta grave a Deus, sendo um ato condenável tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Várias passagens. Para evitar o adultério, Jesus nos ensina a importância de guardarmos o coração, afirmando que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, que foi o texto que nós lemos, Mateus 5, versículo 28. Eu quero ler também Gálatas 5,19, que fala para nós o seguinte: portanto, as obras da carne. Lembra que Romanos estava falando que a gente não pode mais viver segundo a carne, mas devemos viver segundo o Espírito? Olha o versículo 19 de Gálatas 5. Portanto, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívias, e assim da sequência, idolatrias, feitiçarias, mas a primeira que é citada é justamente a prostituição como obra da carne. Bom, o comentarista coloca ainda num ponto 2 que fala que a imoralidade desenfreada tem levado os homens e mulheres à prática da perversão sexual. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha com seu erro. Romanos 1, 27. O apóstolo Paulo, sempre que ele escrevia, por exemplo, a carta aos Romanos, cartas aos Coríntios, ele estava escrevendo, orientando, ajudando as igrejas para onde ele estava enviando cartas, para combater problemas que as igrejas estavam tendo. Bom, a consequência pode alcançar não apenas a dimensão física, mas também emocional e espiritual. Amados, é comprovado já, até mesmo cientificamente, que a questão do adultério, a gente está falando do lado espiritual, da questão da Bíblia, da questão do adultério, mas a questão da traição, ele traz marcas profundas até no psicológico, na vida da pessoa traída. Então nós estamos aqui, precisamos entender que à luz da palavra de Deus, a própria palavra de Deus já nos orienta, nos dá ensinamento para fugir dessa aparência do mal, para fugir das obras da carne. Bom, 1.3, o sexo foi criado por Deus. Existem algumas correntes, a gente precisa falar disso aqui, apesar de não ser um curso de noivos, apesar de não estarmos aqui num curso para noivos, mas a gente precisa enfatizar que muitas pessoas até
consideram ainda nos dias de hoje o sexo como algo pecaminoso. E nós precisamos entender que dentro do casamento, à luz da palavra de Deus, é algo que é bom, é algo que foi criado por Deus para ser bênção na vida do casal. Porém, a Bíblia faz questão de enfatizar, dentro do casamento, da instituição do casamento, entre um homem e uma mulher. Porque a Bíblia vai dizer que deixaria os seus pais, ambos, e se tornariam uma só carne. Bom, vamos ler o que o comentarista diz para nós aqui. O plano de Deus para a sexualidade humana é proporcionar aos cônjuges estabilidade física e emocional. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz para a gente o seguinte. Olha só, que interessante. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, e eu vou ler também versículo 12. Versículo 9 diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. O versículo 12 diz, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então é melhor serem dois, é melhor serem fiéis um ao outro. Quando os escribas e fariseus levaram a mulher pega em adultério a Jesus, eles justificaram aquela ação como um dos mandamentos da lei de Moisés. Não adulterarás. Estava citando o mandamento certo. Quando Deus instituiu o casamento, ele assegura o relacionamento sexual entre o casal. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Então, dentro do casamento, instituído por Deus, é bênção. Traz estabilidade física e emocional, renova a aliança entre o casal. O comentarista diz aqui o seguinte, o relacionamento sexual não está confinado apenas a duas pessoas, envolve também Deus, o Criador e Senhor de todos nós, que pelos propósitos que tinha em mente, fez-nos criaturas sexuais. Quem fez a diferença entre homem e mulher e seres sexuais com atração de um para o outro foi o próprio Deus, dentro do casamento. É o que a Bíblia está afirmando para a gente. A união sexual e a reprodução fazem parte da criação e foram ordenados por Deus desde o princípio, pela instituição do casamento. O sexo não pode ser retirado desse contexto e tratado apenas como forma meramente biológica, psicológica, não, como ocorre na sociedade contemporânea atual. Eles tiram do contexto bíblico, ao ponto de até muita gente se ficar confuso e achar que realmente está fora do contexto bíblico. Não. Seu principal significado não deve ser encontrado em si mesmo no ato, na experiência ou em mesmo suas consequências sociais. Como em qualquer coisa vista teisticamente, ou seja, seu significado principal, deve ser encontrado em relação a Deus e os seus propósitos. Então Deus criou o ser humano com propósitos específicos. Deus que instituiu o casamento com propósitos. Deus instituiu o sexo dentro do casamento com propósito. Por isso que nós estamos entendendo que no tópico primeiro, o adultério é um pecado. Bom, nós vamos para o tópico 2. Ele agora vai sair um pouquinho, nós entendemos então a questão do adultério, nós vamos deixar essa informação um pouquinho guardada na nossa mente, e nós vamos para o tópico 2 para entender que o tópico 2 ele vai dizer, perdoador ou acusador? O Filho de Deus foi questionado por escribas e fariseus sobre o destino de uma mulher flagrada em adultério. Acabamos de ver que era pecado, segundo a lei. Infelizmente, Satanás continua usando esse mesmo artifício hoje até dentro das igrejas, ocasionando divisões devido às suas acusações. Então, o objetivo do diabo é causar divisões. Porque ali os escribas e os fariseus, quando eles entregaram aquela mulher para Jesus, o objetivo dele era causar divisões. Porque tinha pessoas ali que acreditavam na lei e entendiam que ela tinha que ser apedrejada. E tinha pessoas ali que já tinham uma mente transformada e entendiam que para ela também tinha uma nova chance com Cristo. Então eles colocam Jesus diante de uma situação muito difícil, humanamente, para ser resolvida naquele momento. O 2.1 vai começar a falar isso para a gente. A malícia dos acusadores. Os escribas e fariseus maldosamente levaram a mulher flagrada em adultério ao templo onde Jesus ensinava. Aqueles homens... E a primeira pergunta é, nós não lemos lá no Antigo Testamento que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser levados ambos? A Bíblia, João não vai dizer que o homem foi levado, apenas a mulher. Então ali eles já começam com uma ação, querem
justificar pela lei, mas eles mesmos não estavam cumprindo a lei, porque eles levaram apenas a mulher e não levaram o homem. Bom, aqueles homens questionaram o mestre sobre o que deveria ser feito com a adúltera, já que a lei mosaica previa a morte por apedrejamento nesses casos. Obviamente existia maldade na pergunta, pois a lei estabelecia que não apenas a mulher deveria ser morta, mas também um homem. Queriam pressionar Jesus diante do povo que ali estava. Olha só o que eles fizeram, qual foi a ideia dos escribas e fariseus. Se ele concordasse com o apedrejamento, ele poderia ser acusado de ir contra as autoridades romanas. Vou dar uma pausa aqui para explicar isso melhor. Por que contra as autoridades romanas? A gente precisa lembrar que no ano 27 a.C. aproximadamente, o Império Romano conquista aquela região. Então a Bíblia, nos dias de Jesus, no Novo Testamento, ela está sendo escrita num momento que o Império Romano ele dominou todo o norte da África, dominou o Oriente Médio, dominou toda a Europa, dominou toda a Ásia, praticamente. Então, o mundo bíblico citado no Novo Testamento, ele está praticamente sobre a ordem do Império Romano. E uma das características do Império Romano é que eles não permitiam a pena capital, a pena de morte, sem que fosse aprovado por eles, pelas autoridades romanas. Vamos relembrar? Jesus ele foi levado ao Sinédrio, isso lá na frente, lá no finalzinho, quando Jesus, pouco antes de ser crucificado, ele foi levado perante as autoridades judaicas. As autoridades acusaram Jesus, mas eles não puderam condenar Jesus à morte. Então eles levaram até Pilatos, que estava ali representando a autoridade romana naqueles dias. E Pilatos, depois de mandar para Herodes voltar para Pilatos, Pilatos faz o que então? Não veja acusação para a morte. Mas Pilatos lava as mãos. O que Pilatos estava querendo dizer com Pilatos? Eu não mataria, mas se vocês querem matar, tudo bem. Vai ficar liberado então. Porque Pilatos tinha autoridade para isso, que ele era uma autoridade romana. Então, quando está falando aqui que se Jesus condena aquela mulher à morte e as pessoas apedrejam, o que Jesus estaria fazendo com aquele ato? Indo contra a autoridade romana. Jesus não era uma autoridade romana e não podia condenar alguém à morte. Confirmando isso aí. Vamos gravar essa informação. Segundo, não podia considerar a morte sem processo romano. Caso ele perdoasse a mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Então, olha a situação. Isto é a mesma lei que a mesma lei que Jesus afirmava que tinha vindo para cumprir e não para destruir. Os escribas falaram, agora nós vamos colocar Jesus numa situação que ele não vai ter saída. Por quê? Se ele condena a morte para cumprir a lei, ele passou por cima das autoridades romanas. Ele vai ser digno de morte. Podemos acusá-lo com isso. Se ele perdoa a mulher e fala que ela deve ser perdoada e não ser apedrejada, o que lhes aconteceria? Ele estaria descumprindo a lei. E aí o comentarista coloca aqui o seguinte, esse Jesus e muitas pessoas estavam sentados enquanto ele ensinava no templo. No meio deles, esses pomposos personagens chegaram com uma criatura desprezível e a colocaram no meio. Então está aqui uma mulher pecadora, Jesus, uma pessoa desprezível, uma pessoa que vive à margem da sociedade, uma pessoa que não merece o nosso perdão. Queremos justiça, queremos que seja feita a justiça. A sua ação não tinha interesse de justiça, eles não queriam justiça. Na verdade, a mulher foi apenas ali, como diz um ditado no mundo, um bode expiatório. Né? A mulher ali apenas foi um disfarce, o que eles queriam mesmo era acusar Jesus. Bom, isto é, a mesma lei, não, lá embaixo, a sua ação não tinha interesse de justiça, nem a fio de evidência que tivesse nascido da compaixão. João deixa claro que o único objetivo dos escribas e fariseus que trouxeram a mulher era de fazer Jesus cair numa armadilha. Por isso que eles estavam tentando Jesus, que João falou. Esse foi o 2.1. Eles armaram uma armadilha para Jesus com aquela mulher. O 2.2, por que armaram a armadilha? Porque nós vimos que pela lei, adultério era pecado. Então, precisava tomar uma atitude. O 2.2, Jesus ignora os acusadores. Jesus sabia que se tomasse alguma posição, isso poderia prejudicar seu ministério terreno. Por lado que ele tomasse a decisão, ele teria problemas, porque tinham pessoas que defendiam a morte e tinham pessoas que não defendiam. Então, de maneira isso poderia, irmão, só para a gente entender, minar o ministério de Jesus dali para frente.
porque ele seria lembrado como aquele que mandou condenar ou que perdoou, rompendo com a lei. Era muito séria essa situação. Então, de maneira inteligente, para que nem fosse acusado por seus inimigos perante Roma, nem perante os sacerdotes, ele disse: aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. No livro de Apocalipse, João mostra que Satanás se ocupa com a prática de acusar os discípulos de Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, a própria Bíblia já fala. Né? O que Satanás lá no livro de Jó fez? Ele, passeando pela terra, o que ele faz? Vai até Deus para acusar Jó, para inventar mentiras sobre Jó, para dizer que Jó só servia a Deus porque Jó tinha tudo. Então o inimigo ele sempre tenta nos acusar, sempre tenta lançar em rosto nossos pecados. Mas o desafio de Jesus desqualificou os acusadores da posição de juízes. Jesus, ao fazer isso, tira aqueles homens da posição de juiz. Que agora falou: ok, vocês querem que eu acuse ou que eu a liberte? Tudo bem, quem não tem pecado, que está na posição de ser uma pessoa santa, sem pecado, um juiz, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que sai 1 a 1 e fica aquela mulher sozinha. Porque Jesus justamente coloca o dedo na ferida daqueles homens. Vocês estão acusando com aquilo que vocês também praticam se tiverem oportunidade. Nós precisamos ter muito cuidado. Mateus capítulo 7, a Bíblia vai dizer que nós não devemos julgar. O juízo pertence apenas a Deus, porque com a mesma medida com que julgarmos, nós também seremos julgados. E existe um outro versículo na palavra de Deus que fala que muitas vezes as pessoas estão com uma trave no olho, algo muito grande, e está olhando com binóculo. Estou ilustrando aqui, tá, irmãos? O cisco que está no olho do outro irmão. Então nós precisamos olhar primeiro para a nossa vida, e nós não temos a posição de acusadores como aqueles homens estavam fazendo. Mas o 2.3 tem um advogado fiel. Quando os acusadores chegaram com o problema a ser resolvido, Jesus os ignorou. Já falamos sobre isso. Ele se inclinou e escrevia com o dedo na terra. Segundo João, eles interrogaram o mestre com insistência sobre o que fazer com aquela mulher adúltera. Cumpre a lei ou não cumpre? Podemos imaginar o pânico daquela mulher diante de seus acusadores, né? Ali ameaçado o tempo todo. Eu acredito que já devia ter gente até com pedra na mão para lançar, porque sempre tem alguém mais apavorado ali quando é para acusar outra pessoa, sempre tem alguém que está com o dedo já estendido querendo acusar. Segundo João, então, podemos imaginar o pânico dessa mulher, mas ela encontrou um excelente advogado de defesa. Isso nos faz ver que, embora tenhamos um acusador, o nosso advogado de defesa não perde nenhuma causa. Jesus Cristo é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1, só para a gente encerrar o tópico 2, vai dizer para nós algo maravilhoso a respeito disso. Olha só o que 1 João capítulo 2, versículo 1 diz. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A Bíblia nos orienta a não pecar. E se alguém pecar? Nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Então, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus ele está na posição de nosso advogado, nos defendendo das acusações que o diabo tenta lançar sobre nós. O crente que se arrepende de seus pecados tem um advogado junto a Deus. Então, precisa viver novidade de vida, precisa ser nova criatura e abandonar as velhas coisas. Não adianta falar que é nova criatura e viver no pecado. Jesus, eu volto a afirmar, ele fala para a mulher, vai e não peques mais. Somos justificados pela fé em Cristo e livres da condenação. Maravilhoso isso. Desfrutamos da paz com Deus como resultado da reconciliação operada por meio de Jesus. Vamos só entender esses termos então. Justificado significa, era como se o juiz estivesse dizendo, não tem mais condenação, não tem mais pecado. Então, ao sermos justificados, significa que a cédula que era contra nós, o pecado que era contra nós, Jesus pega e crava na cruz. Jesus, então, ao morrer na cruz do Calvário, ele está justificando os nossos pecados, está levando sobre si toda a acusação que era sobre nós. Amém? E outra coisa, por conta disso,
nós somos reconciliados, porque Romanos vai dizer que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas ao sermos justificados com Jesus, Jesus nos reconcilia novamente a Deus. Olha que maravilha esse tópico 2. Então o tópico primeiro, para a gente, como eu falei lá no início, a lição está muito bem dividida, ele está explicando por partes esse contexto, para que a gente chegue agora no tópico 3 e entenda a ação de Jesus sobre aquela mulher. Primeiro tópico explica o que é adultério à luz da palavra de Deus. Segundo tópico, inclusive, irmãos, em alguns países, adultério, até no Brasil, até pouco tempo atrás, o nosso Código Civil, adultério era crime. Foi tirado recentemente. Em vários países do mundo, existe uma legislação que permite a pessoa romper o casamento sem dificuldades por conta de adultério. Vamos ao tópico 3. Jesus nos ensina a perdoar. Então, Jesus, ele não esconde o pecado daquela mulher, mas ele age com misericórdia. Na passagem da mulher adúltera, Jesus não somente salvou a vida dela, mas também ensinou aos seus discípulos sobre o perdão. Além disso, ele orientou a mulher a não mais pecar. Isso nos mostra a relevância do perdão no processo de discipulado. Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15. A oração Pai Nosso, ela nos ensina a forma correta de perdoar, porque nós já fomos perdoados. Eu só posso dar para alguma pessoa aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho. Se eu perdoo, é porque eu recebi o perdão de Jesus também na minha vida. Amém? 3.1. Perdão, uma expressão de amor. A palavra de Deus nos convida a refletir sobre o valor do perdão do Filho de Deus. Quando os acusadores foram embora, Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? A mulher, ainda insegura pelo risco de morte, respondeu: ninguém, Senhor. Essa passagem mostra o perdão do Senhor aos aflitos e sem descumprir a lei. A lei mandava apedrejar, mas os acusadores já não estavam ali mais para acusar. Jesus deixa claro que perdoar não é uma atitude de fraqueza, mas uma demonstração de amor ao próximo. Amados, tem muita gente vivendo com uma vida de amargura porque não libera perdão, achando que se perdoar vai ser um trouxa, vai ser alguém que vai ser escorraçado pela sociedade, e a Bíblia vai na contramão dizendo que perdoar é um ato de força e não de fraqueza. Bom, Jesus tinha exposto a hipocrisia deles e os constrangido, e não houve nada que eles pudessem fazer a não ser voltar e pensar em alguma outra maneira astuta de surpreender Jesus no futuro, porque aquela ali não deu. Aquela ideia deles de acusar Jesus, de aproveitar aquele momento para condenar Jesus, não deu certo. Porque Jesus, no primeiro momento, ignora eles. E quando Jesus, escrevendo na terra, fala: quem não tem pecado pode cumprir a lei e jogar a primeira pedra. Todos eles saíram de perto. Mas sempre reforçando, Jesus acrescenta que era necessário que ela ficasse livre do pecado, que ela deveria ir e não pecar mais. 3.2. Perdoados e perdoando. A gente está passando um pouquinho mais rápido nessa parte final, porque na introdução nós já aprofundamos um pouquinho mais nessas questões. Então, eu gosto de fazer uma introdução um pouquinho mais longa, eu gosto de ler a revista, para a gente entender qual a ideia, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração do comentarista ao escrever a revista, o que ele estava, qual a mensagem está transmitida para nós. 3.2. Perdoados e perdoando. Na passagem descrita no Evangelho de João, Jesus exemplifica a prática do perdão. Ali Jesus estava rodeado de escribas e fariseus, sem nenhuma compaixão com aquela mulher. Eles queriam mesmo justamente acusar aquela mulher para condenar Jesus também. O mestre, porém, mostra que a medida com que devemos perdoar, segundo a medida do amor misericordioso do Pai. O descobridor do papel do perdão no reino dos assuntos humanos foi Jesus. Ele mostrou o papel do perdão para os humanos. Pode-se muito afirmar que Jesus descobriu o papel do perdão social, visto que os profetas e os sábios antes deles também estavam cientes desse fenômeno. Mas ele claramente transformou o significado e a significação de um modo que causou um efeito profundo na história da humanidade. O que isso quer dizer para nós? Para a gente entender. O que o comentarista está colocando aqui
é que através da atitude de Jesus de perdoar, Jesus ele está trazendo o perdão apenas de uma coisa escrita para a prática cristã. Então, perdoar é um ato de prática cristã. 3.3. Compreendendo o perdão, algo que vai muito além do nosso entendimento. O perdão é um ato de misericórdia e compaixão. Então, essa atitude de Jesus, nós aprendemos sobre o adultério, aprendemos qual foi a atitude daqueles homens, mas nós vamos chegar no tópico 3.3 dizendo que Jesus, no meio daquela situação toda, ele teve atos de misericórdia, atos de compaixão. Jesus não veio condenar e sim salvar os pecadores. Na Bíblia vemos que os mais culpados também são os maiores acusadores. Aqui vai citar o exemplo de uma mulher, de duas mulheres que foram até Salomão. O bebê de uma tinha morrido e aquela que o bebê e Salomão então falou: tudo bem, vocês estão discutindo sobre o bebê? Pega uma espada, ordenou que pegasse uma espada e partisse o neném no meio para que ficasse com as duas. Aquela mulher que estava errada, que havia deitado sobre seu filho, que havia matado seu filho, ela estava dizendo isso mesmo, faz isso mesmo, ou seja, apontando o dedo acusando. Mas aquela inocente, aquela que era mãe, ela disse: não, eu prefiro que entregue então meu filho para essa mulher, mas que não mate essa criança. E é isso que a Bíblia nos ensina. Normalmente quem está apontando o dedo são as pessoas que também precisam da misericórdia, também precisam de perdão. Não é justo julgar os outros estando em pecado, como na história da mulher adúltera. O Filho de Deus tirou a máscara de falsidade dos escribas e fariseus. Com isso, aprendemos que devemos dar aos nossos semelhantes o mesmo perdão que recebemos do Pai. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens dos nossos relacionamentos. A nossa situação passou pelo perdão de Deus, nós fomos perdoados, irmãos. A Bíblia vai dizer em Salmo, versículo capítulo 40, que os nossos pés foram tirados de um charco de lodo. Nós somos feitos como os príncipes de Deus agora, perdoados os nossos pecados. A gente tem que se lembrar do filho pródigo. Quando ele volta para casa, o pai, com alegria no coração, ele lhe perdoa e ele quer apagar aquele passado e uma nova vida com aquele filho. Mas o outro filho mais velho estava lhe apontando, acusando, condenando. Ele não enxergou os atos de misericórdia e perdão daquele pai. Não existe cristianismo sem perdão. Essa frase é muito forte. A gente precisa memorizar isso hoje. Quem não sabe perdoar está na contramão do evangelho. Não adianta dizer que é cristão e viver acusando as pessoas e não ter atos de misericórdia e de perdão. Olhando pelo lado divino, não há como negar o perdão. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. E a pergunta é: como tem sido o seu relacionamento com Deus? Porque o seu relacionamento com Deus ele vai refletir o seu relacionamento para com o próximo. Então, 3.3 encerra essa lição maravilhosa de muito aprendizado, nos ensinando a entender além do nosso entendimento que o perdão muitas das vezes não é algo racional. Como assim racional? Perdoar alguém que te ofendeu extrapola muitas das vezes aquilo que você tem vontade de fazer. Mas a Bíblia nos ensina que a vingança não pertence a nós, ela pertence a Deus. Extraia, ontem numa pregação maravilhosa que nós ouvimos na abertura da nossa convenção estadual, o pastor Alex Cardoso estava dizendo: extraia de uma situação, ou seja, busque numa situação muito ruim, algo que você possa extrair de melhor naquela situação, algo que seja benéfico para você. Conclusão, o tempo passa muito rápido. Nessa lição aprendemos sobre a gravidade do pecado e as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus. Coisa maravilhosa. A gravidade do pecado não foi ocultada por Jesus em momento algum. Prova disso que eu volto a dizer. Ele vai e diz para a mulher: vai e não peques mais. Abandone o pecado. A longanimidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Só há conversão sincera se existir arrependimento. É nova criatura, o passado ficou para trás. Mas também sobreviver segundo a vontade de Deus em todas as dimensões da vida, expressando no dia a dia o amor e a misericórdia do Senhor, com os quais fomos abençoados. Que coisa maravilhosa! Nós somos abençoados pelo amor e pela misericórdia de Deus.
nós devemos exalar o bom perfume de Cristo também. Exalar atos de misericórdia e de bondade, assim como Cristo fez conosco. Meus amados, que lição profunda. Nós aprendemos um pouquinho o contexto bíblico de adultério, explicando à luz da palavra de Deus. Entendemos que o objetivo daqueles homens não era olhar somente para a mulher, mas era para pegar Jesus ali numa situação conflituosa. Mas através de atos de misericórdia, de perdão, Jesus muda aquela situação de total terrorismo, de total derrota, numa situação de vitória. E ele ainda dá um grande ensinamento para os seus discípulos. Ele estava ensinando para os seus discípulos a exercer misericórdia, perdão e a exercer uma vida transformada. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe também sermos perdoadores, porque nós fomos perdoados por Deus. Quem sabe essa lição nesse dia está falando profundamente no seu coração. Quem sabe algo que estava na sua mente para você, assim que tivesse a oportunidade de praticar, o Espírito de Deus está falando para você nesse dia. Fuja da aparência do mal. E no tópico 2, o Espírito de Deus também está nos ensinando a não sermos acusadores. A acusação, o ato de juiz, pertence somente a Deus. E no tópico 3, o Espírito de Deus, não apenas o comentarista, mas comentaristas usados pelo Espírito de Deus, está nos falando nesse dia. Aprenda a perdoar, porque você foi perdoado por Jesus. Amém, meu amado? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Não fiz o agradecimento no início, quero fazer agora. Me perdoe, atropelei aqui. Fui fazer oração, esqueci. Mas eu quero agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa. É sempre muito bom estar estudando essa lição com os irmãos. É uma alegria no meu coração falar sobre a escola dominical. Também agradecer ao meu pastor pela oportunidade que ele me concede também nesse dia de estar gravando essa aula, estudando com os irmãos sobre a escola dominical. Que Deus abençoe nosso pastor Moisés, toda a sua família. Pastor Eli, nosso superintendente. Também quero citar aqui a evangelista Elaine, que é quem faz toda a edição desse material para que chegue até a sua casa aí um material de qualidade. Que Deus abençoe sua vida. Né? Nós temos vários vídeos aí no canal da D Brasil. Divulgue. Seja um missionário, como o pastor Moisés tem ensinado. Quando você divulga, você alcança outras pessoas que às vezes estão precisando ouvir essa palavra de Deus para a vida deles também. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus.